Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Cauã. Sejam bem-vindos à nossa sétima aula de teoria de voo. E hoje a gente vai continuar com os conceitos de estabilidade, só que hoje a gente vai aplicar diretamente no avião. Na aula passada a gente aprendeu o que é a estabilidade, a dinâmica, a estática. E hoje a gente vai aprender as estabilidades em torno dos três eixos do avião, que são o eixo longitudinal, o lateral e o direcional, que é no eixo vertical. Então a gente vai usar esses três eixos para entender como que o avião fica estável entre eles. Então o primeiro é o longitudinal. Primeiro a gente tem que relembrar o que é o eixo longitudinal. Então, o eixo longitudinal, lembra que a superfície de controle dele é o aileron, que faz os movimentos para a direita e para a esquerda. Esse é a superfície de controle do eixo longitudinal. Lembrando que o eixo longitudinal é esse aqui, esse é o eixo longitudinal, esse é o eixo lateral e esse é o eixo vertical ou direcional. Então, ele vai ter o aileron como superfície de controle. Os movimentos dele vão ser para a direita e para a esquerda, que o nome é rolamento, inclinação ou bancagem. E lembra que isso é uma coisa muito importante, porque na estabilidade longitudinal, o avião vai ser estável em torno do eixo lateral. Então, no eixo longitudinal, o avião vai ser estável em torno do eixo lateral. Então, a gente vai na estabilidade longitudinal, a gente vai estudar essa estabilidade aqui, que é em torno do eixo lateral, que faz movimentos para cima e para baixo. Então, nesse eixo aqui, a gente vai estudar essa estabilidade. Na estabilidade longitudinal, a gente vai ter, o avião vai ter sua estabilidade em torno do eixo lateral. E na estabilidade lateral, o avião vai ter sua estabilidade em torno do eixo longitudinal. Então, longitudinal é lateral e lateral é longitudinal. Então, a gente vai entender essa estabilidade aqui, que é a mais importante para o voo, que é aqui de cima para baixo, como que o avião vai ficar estável caso ocorra uma rajada de vento que, por exemplo, mude na atitude do avião. Então, a estabilidade longitudinal é a qualidade que faz um avião ser estável em torno do seu eixo lateral. Isso aqui tem que decorar, que a estabilidade longitudinal vai fazer o avião ser estável em torno do eixo lateral. E é a que mais afeta o voo. E vai depender basicamente de duas coisas: do centro de gravidade e do centro de pressão. Para que a aeronave seja estável longitudinalmente, o CG deve estar localizado à frente do CP. Ou seja, quando o CG está localizado à frente do CP, lembra que o CG é onde atua a gravidade e o centro de pressão, o CP, é onde atuam as forças aerodinâmicas, como a sustentação. Então, para ele ser estável longitudinalmente, o CG deve estar localizado à frente do CP e também a estabilidade longitudinal de uma aeronave vai ser determinada basicamente pela distância do CG até o estabilizador horizontal e se ele está à frente do CP. Então vamos analisar essa imagem aqui. A gente tem que saber o que é o estabilizador horizontal e sua função, primeiro, antes de entender essa imagem. O estabilizador horizontal, como a gente já viu em outras aulas, é o responsável em trazer a aeronave à sua posição inicial de equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma rajada de vento, o que vai acontecer? Por baixo, meu nariz vai se elevar. Por quê? Por causa dessa rajada de vento. Quando o meu nariz se eleva, qual que é a superfície que vai fazer meu nariz voltar à condição normal? O estabilizador horizontal, porque ele vai estabilizar o avião na sua condição original de equilíbrio. Então tá vendo que essa pecinha aqui, que é o estabilizador horizontal, isso aqui, ele vai ter um ângulo de ataque devido à rajada de vento e vai fazer uma força aerodinâmica do estabilizador para cima. E devido a essa força, o nariz vai abaixar. Então, o estabilizador horizontal vai ser o responsável em trazer a aeronave de novo para o equilíbrio. Então, agora a gente vai entender como que vai funcionar essa estabilidade. Quanto mais para frente o CG, que é o centro de gravidade, maior será o braço de alavanca do estabilizador horizontal. Logo, maior será o efeito da força aerodinâmica. Tá vendo que aqui está nosso estabilizador. Estabilizador, vamos falar com a letra E. E aqui está nosso centro de gravidade, nosso CG. Esse é o braço da alavanca. Então,
O braço de alavanca seria a distância do CG até o estabilizador, que é essa aqui, como está na imagem. Essa é a distância. Quando nosso CG está muito à frente, a estabilidade fica maior, só que a controlabilidade fica menor. E se o CG está muito para trás, está vendo que o braço diminuiu em relação a outra imagem? Quando o CG está muito para trás, a estabilidade fica menor e a controlabilidade fica maior. Então o que a gente pode tirar proveito dessa imagem? Que quanto mais para frente o CG, mais estável o avião vai estar. Mas não é bom você adiantar muito o CG para ter mais estabilidade. Por quê? Porque você vai perder controlabilidade. Então é bom você encontrar um equilíbrio. Tá vendo? Como está escrito aqui. Quanto mais para frente CG, maior vai ser o braço, aqui o braço, então maior vai ser o efeito da força aerodinâmica do estabilizador horizontal, que qual que é a função dele? Retornar à condição original. Rajada de vento, nariz se elevou, estabilizador horizontal vai fazer a força para o nariz se abaixar. Ou seja, mais estabilidade. Só que resultará num aumento de estabilidade horizontal, o que eu acabei de falar. Só que o problema de se aumentar muito essa estabilidade horizontal é que o piloto vai ter uma diminuição da controlabilidade da aeronave. Então isso pode ser um problema. Por isso que tem que se achar um equilíbrio. Então a estabilidade longitudinal, que vai ser em torno do eixo lateral. Lembra que isso aqui, longitudinal, é nosso eixo, só que a estabilidade vai ser em torno do eixo lateral. Então, essa é a única diferença. Que na estabilidade longitudinal, a gente vai depender do CG e do braço de alavanca com estabilizador. Então, lembra, a estabilidade longitudinal tem a ver com CG e com estabilizador horizontal e a distância entre os dois. E com o CG muito à frente, a aeronave vai ficar com o nariz pesado, e com o CG muito para trás, a cauda ficará muito pesada, a estabilidade será degradada e a controlabilidade exagerada. E o CG muito à frente, o nariz vai ficar pesado. Por que pesado? Lembra que CG é onde haja gravidade. Então a gravidade vai agir aqui para baixo, ou seja, o nariz vai ficar pesado, vai ter tendência em cair. Então a estabilidade vai ser exagerada e a controlabilidade degradada. Essa é a diferença. Agora vamos para a estabilidade lateral. Vamos aqui entender como que ela funciona. Nosso eixo lateral, qual é a superfície que controla o profundor? Tá vendo que aqui tem essa mesma imagem? Por quê? Porque quem vai controlar o eixo lateral, que é esse aqui, é o profundor. Vai para cima e para baixo. Só que a estabilidade lateral vai dar em torno do eixo longitudinal. Como a gente viu aqui, estabilidade longitudinal é em torno do eixo lateral. E a estabilidade lateral é em torno do eixo longitudinal. Quais que são os movimentos do eixo lateral? Cabrar cima, movimento para cima. Picar, baixo, movimento para baixo. E arfagem é o movimento para cima. Tangagem, movimento para baixo. Então, isso que a gente tem que decorar aqui, que a estabilidade lateral vai se dar em torno do eixo longitudinal, que é esse eixo aqui. Tá vendo? Dos ailerons para a direita e para a esquerda. Se eu volto na imagem, esse aileron está aqui, que faz o movimento para a direita e para a esquerda. Só que, na estabilidade longitudinal, a estabilidade vai se dar em torno do eixo lateral, que é esse aqui do profundor, e aqui é o contrário. E a estabilidade lateral de uma aeronave vai ocorrer sobre seu eixo longitudinal e exprime a capacidade de estabilidade durante uma rolagem. Rolagem é esse movimento aqui, de esquerda para direita, com o aileron. E há 4 fatores que afetam a estabilidade lateral. 1. Diedro. O que é o diedro? A forma mais comum de se aumentar a estabilidade lateral de uma aeronave é a utilização de um diedro positivo. O que é um diedro positivo? É esse ângulo aqui, tá vendo? Entre a asa, o ângulo de ataque, e essa parte do avião. Então, o que é o diedro? É quando a asa pode ser positiva, que é um diedro positivo. Tá vendo que esse é o plano do avião. Tá vendo que a asa está um pouco mais inclinada? Isso é um diedro positivo. Um diedro negativo seria uma asa um pouco mais para baixo. Só que claramente na imagem a gente consegue enxergar que a asa
está um pouco mais inclinada para cima do eixo do avião. Então é um diêdrico positivo. Então esse diêdrico positivo vai aumentar a estabilidade lateral. Como ela faz isso? A asa mais baixa, tá vendo que a gente está fazendo uma curva para a direita. Tá vendo que a asa mais baixa, devido ao diêdrico positivo, terá um ângulo de ataque maior. A asa mais baixa, aqui, ângulo de ataque maior do que esse aqui, devido ao diêdrico positivo. Devido a essa inclinação da asa para cima, que é o diêdrico positivo, ela vai ter maior ângulo de ataque aqui atrás da asa, tá vendo? Então, ângulo de ataque maior significa mais sustentação. Ou seja, essa diferença de sustentação entre as asas fará com que a asa mais baixa queira se elevar e retornar à posição original, dando maior estabilidade lateral à aeronave. Então, difundindo tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou virar meu manche para a direita para fazer uma curva para a direita. Devido a esse diêdrico positivo, aqui eu vou ter um ângulo de ataque maior. O que acontece quando eu tenho um ângulo de ataque maior? Eu tenho mais sustentação do que a outra asa. E essa diferença de sustentação vai fazer com que a asa mais baixa queira se elevar e retornar à posição original. Então, com esse diêdrico positivo, eu consigo fazer com que essa asa queira se elevar e ficar a aeronave estável de novo. Ou seja, se eu fizer uma curva para a direita, eu não preciso virar meu manche para a esquerda para nivelar minhas asas de novo. Não, ela vai fazer de forma automática. Por quê? Porque tem estabilidade lateral. Lembra que estabilidade é ficar com o avião 100% estável. Então, se acontecer, por exemplo, uma rajada de vento e meu avião inclinar para baixo, devido a esse diêdrico, meu avião consegue se estabilizar sozinho. Por quê? Porque ele tem essa estabilidade lateral. Na estabilidade longitudinal, o avião conseguia se estabilizar sozinho por causa do estabilizador horizontal, que faria ele voltar para baixo. Então, essa estabilidade não vai depender dos controles do piloto, vai depender da própria aeronave e de como ela é construída. Por isso que nesse módulo de teoria de voo, a gente vai falar dessa estabilidade, para saber como que o avião consegue se ficar estável no ar. Então, vamos para o segundo fator, que é o efeito Killian. A área lateral exposta acima do CG vai ter uma influência na estabilidade lateral. Tá vendo que o CG é o centro de gravidade, está localizado aqui. Existe uma área acima do CG e uma área abaixo do CG. As aeronaves, geralmente projetadas para que a maior porção da área lateral esteja acima do CG. Tá vendo que a maior parte da aeronave está acima do CG? Está acima. E por que isso? Deste modo, quando a aeronave iniciar uma rolagem e, consequentemente, uma glissada para dentro da curva, a pressão do fluxo de ar sobre a área lateral acima do CG fará com que a aeronave tenda a retornar à sua posição original. Então, o que está falando aqui? Ó, fiz uma curva aqui para a esquerda. Tá vendo que eu fiz essa curva? Aqui parece estar para a direita, só que no plano do avião é uma curva para a esquerda. Essa área acima do CG, tá vendo que ela vai sofrer o efeito do vento relativo? Por quê? Curvei para lá, tô com uma área exposta aqui. A aeronave vai iniciar uma rolagem. Iniciou a rolagem. Glissada para dentro da curva. O que é essa glissada? É a entrada dentro da curva. Pressão do fluxo de ar sobre a área lateral acima do CG. Fluxo de ar é nosso vento relativo. Vai fazer uma pressão aqui na área acima do CG. O que vai acontecer quando o vento relativo fizer essa pressão? Vai fazer com que a área lateral acima do CG tenda a retornar à sua posição original. Então, o fluxo de ar bateu aqui, a aeronave tende a voltar para lá. Tá vendo? O efeito é tender a voltar a ser estável. Então, o que a gente pode concluir? Que quanto maior a área lateral acima do CG, maior a estabilidade lateral da aeronave. Vamos para o terceiro fator, enflechamento. O que é a asa enflechada? Uma aeronave com asa enflechada vai ter maior estabilidade lateral. Asa enflechada é aqui o plano da asa, enflechada é a asa assim, enflechada em formato desse formato de parece uma flecha, ela é enflechada para trás. Durante uma glissada, ocasionada pelo movimento de rolagem, a asa mais baixa tem uma envergadura efetiva maior e estará mais exposta ao vento. Então, o vento
Por exemplo, aqui está a nossa aeronave. Ela vai fazer uma curva para a direita. Essa asa aqui vai ter uma maior envergadura efetiva. Por quê? Devido ao enflechamento dela. Tá vendo que o enflechamento dela faz ela ter uma maior área exposta a esse vento relativo? Então, se ela tem maior área exposta ao vento relativo, ela vai ter maior sustentação, maior envergadura. E a asa que está menos exposta vai ter menos sustentação e menos envergadura, porque a gente está fazendo uma rolagem para a direita. Então, a asa vai ter mais ação desse vento relativo, a asa vai ficar mais exposta, uma das asas, no caso, depende para onde você quer fazer a curva, vai ficar mais exposta a esse vento relativo. E o que vai acontecer? Por simplesmente estar mais exposta, a asa mais baixa produzirá mais sustentação do que a asa elevada. Logo, por exemplo, fiz uma curva para lá. A asa mais baixa, essa asa vai abaixar, porque eu fiz a curva para lá. A asa mais baixa produzirá mais sustentação, então essa asa, eu vou usar o exemplo que está aqui na imagem. Fiz uma asa para lá, fiz uma curva para cá. A asa mais baixa vai ter mais sustentação do que a asa elevada, por causa desse enflechamento, e ela vai receber mais pressão do vento relativo. Logo, a asa mais baixa vai tender a subir e retornar à sua posição original. Por que ela vai tender a subir? Porque ela vai produzir mais sustentação e ela vai tender a igualar a essa sustentação. Ou seja, ela vai ter tendência a subir e retornar à posição original. Esse é o terceiro fator. Asa mais enflechada, maior estabilidade lateral. Distribuição de peso é o quarto fator. Como é sabido, as aeronaves de asa alta têm uma estabilidade lateral maior. Então, quanto mais alta a asa, maior estabilidade lateral. E um dos motivos para isso é o efeito de pêndulo, que ocorre durante o rolamento. O rolamento seria a curva. Nas aeronaves de asa alta, a asa estará localizada acima do CG, que é o centro de gravidade, o que aumentará o efeito quilha e, consequentemente, a estabilidade lateral. Então, essa asa localizada acima do CG, tá vendo que o CG está aqui e a asa está localizada acima dele. Simplesmente por essa disposição de asas, vai aumentar o efeito quilha. O que era o efeito quilha? Era a área exposta acima do CG. Então, se eu tenho uma asa alta, eu vou ter mais área exposta acima do CG, aumentando o efeito quilha e, consequentemente, aumentando a estabilidade lateral. E nas aeronaves de asa baixa, como a asa encontra-se abaixo do CG, a nossa estabilidade lateral vai diminuir. Então, esse é nosso estabilidade lateral e nossa estabilidade longitudinal. Dois conceitos importantíssimos aí para você que quer passar na sua banca da ANAC. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula, que a gente vai falar da estabilidade direcional. Espero que vocês tenham gostado e tchau.